Olá, boa noite. Agência Nacional do Petróleo interdita refinaria suspeita de fraudes em combustíveis no Rio de Janeiro. Ministro do Turismo pede demissão, mas ainda fica no cargo até a próxima semana. Ministro do Supremo, Luiz Fux, declara nulidade da ação sobre os atos de 8 de janeiro de 2023. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco e Agro. Isso que é dupla raiz. Olá, agora 00:32, estamos juntos ao vivo para te contar que no Supremo Tribunal Federal, agora à noite, o ministro Luiz Fux surpreendeu ao mudar completamente o entendimento sobre o julgamento dos réus do 8 de janeiro, estabelecendo a nulidade da ação. Vale lembrar que antes Fux havia votado pela condenação destes réus. Então vamos conversar também ao vivo com o nosso colega Yuri Ascar, que está lá em Brasília e relata para a gente o que foi que aconteceu. Yuri. Olá, Cris. Boa noite para você. O ministro havia pedido vista no caso da acusação contra 2 réus da ação penal envolvendo os atos de 8 de janeiro e trouxe hoje o voto dele. Fux declarou a incompetência do STF para julgar os réus, alegando que nenhum deles tem foro privilegiado, que o caso deveria ser julgado pela primeira instância da Justiça. O ministro havia adotado esse mesmo entendimento no julgamento dos 8 réus do núcleo 1 da trama de golpe de Estado, quando inocentou o ex-presidente Jair Bolsonaro. Para esclarecer a mudança de posição em relação à própria decisão sobre os atos de 8 de janeiro, o ministro declarou que o tempo tem o dom de dissipar as paixões. O voto não foi seguido pelos outros ministros e os 2 réus acabaram condenados. Em um dos casos, Fux entendeu que não havia prova de que a acusada tinha danificado algo na invasão às sedes dos 3 poderes. No outro, o acusado aparece nas cenas de vandalismo. O ministro votou pela condenação por deterioração de patrimônio tombado e pela absolvição das outras acusações, porque no entendimento dele não existem provas de que o réu tenha participado de um plano golpista. Em julgamentos anteriores, Fux havia seguido os outros ministros e votado pela condenação por todos os crimes. Cris. Obrigada, Yuri. E a presidente nacional do PSOL, Paula Corradi, afirmou que teve o visto americano cancelado pelo governo de Donald Trump. A dirigente disse que foi comunicada por e-mail. Os Estados Unidos justificaram que a representação diplomática do país obteve informações que tornaram a presidente do PSOL inelegível para entrar no país. Paula Corradi tem adotado um discurso com fortes críticas ao governo americano e em defesa da soberania nacional e declarou que não vai se intimidar por causa da medida. Nos últimos meses, o governo Trump suspendeu o visto de autoridades brasileiras, incluindo ministros do STF e do governo Lula. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para decidir que cabe apenas à Corte autorizar buscas e apreensões no Congresso Nacional ou em imóveis funcionais usados por parlamentares. Pela decisão, juízes de instâncias inferiores não têm competência para determinar medidas de investigação nesses locais. Também ficou definido que não é necessária a autorização dos presidentes da Câmara ou do Senado para o cumprimento de mandatos. O ministro do Turismo, Celso Sabino, do União Brasil, anunciou que vai deixar o cargo. Esta é a 13ª troca de ministros deste mandato do presidente Lula. Celso Sabino esteve no Palácio do Planalto no início da tarde. Ele entregou uma carta de demissão, mas deve ficar no governo pelo menos até a semana que vem. Sabino vai acompanhar o presidente Lula na visita a obras para a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Entreguei ao presidente a minha carta e o meu pedido de saída do Ministério do Turismo, cumprindo a decisão do meu partido. E o presidente pediu que eu o acompanhasse nessa missão à cidade de Belém na próxima quinta-feira e assim nós vamos estar. Celso Sabino ocupa o cargo de ministro do Turismo há 2 anos. Na semana passada, a União Brasil decidiu deixar a base de apoio ao governo e deu um prazo de 24 horas para que os filiados entregassem os cargos. A decisão foi anunciada depois que o presidente do partido, Antônio Rueda, foi citado em uma operação da Polícia Federal por suposta ligação com integrantes do PCC, o que ele nega.
Sabino tenta agora manter no lugar dele a auxiliar direta, Ana Carla Machado Lopes, que é secretária executiva da pasta. Segundo fontes do Palácio do Planalto, o presidente Lula teria concordado com o pedido, desde que Sabino, que é deputado licenciado, garanta 15 votos de apoio ao governo na Câmara. Enquanto isso, Ana Carla deve ocupar o cargo interinamente. O ministro André Mendonça, do STF, votou para manter as prisões dos empresários Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, e Maurício Camisotti. Os dois são investigados pela Polícia Federal por supostos descontos ilegais em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. As prisões foram decretadas no dia 12 de setembro e agora passam por análise da segunda turma do STF, em julgamento virtual que vai até a próxima sexta-feira. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a conta de luz do mês de outubro vai ter bandeira vermelha patamar 1. Vamos conversar com o Natan Goulart. Oi, Natan, boa noite. Olha, para quem estava no patamar 1, no patamar 2, até que é um pequeno alívio mudar para o patamar 1, mas a conta segue salgada. Exatamente, Cris. Boa noite para você, boa noite a todos. Um alívio pequeno, né? Já que haverá um adicional de R$ 4,46 para cada 100 kWh consumidos. Já que quando foi acionada, né, como você disse, essa bandeira vermelha patamar 2, nos meses de agosto e setembro, realmente vai ser uma redução pequena. Mesmo assim, ainda é necessária a taxa extra. Segundo a ANEEL, o motivo é o volume de chuva abaixo da média, com reflexos no nível dos reservatórios e a necessidade também do acionamento das usinas termoelétricas, que são mais caras, Cris. Obrigada, Natan. A refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, foi interditada durante uma operação da Receita Federal e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O repórter Felipe Figueira explica o que foi que aconteceu. Boa noite, Felipe. Boa noite, Cris. Durante a operação, mais de 91 milhões de litros de óleo diesel, avaliados em mais de 290 milhões de reais, foram retidos pela Receita Federal. A suspeita é que a empresa esteja funcionando como uma refinaria fantasma, fingindo produzir combustível, enquanto, na verdade, importa diesel e gasolina e realiza simulações fiscais em um esquema bilionário. Dessa forma, a refinaria deixaria de pagar os tributos de importação sobre o combustível que chega do exterior. A Receita informou ainda que apura inconsistências nas informações prestadas aos órgãos reguladores. Já a Refit emitiu um posicionamento, ressaltando que em décadas de trabalho sempre esteve alinhada ao compromisso com a qualidade dos combustíveis e afirmou estar à disposição para qualquer esclarecimento. Cris. Obrigada, Felipe. Vamos a um destaque internacional. Na Rússia, motoristas enfrentam longas filas para abastecer os carros, um reflexo dos recentes ataques de drones ucranianos contra refinarias e terminais de exportação. Como muitos postos estão sem combustíveis, nos poucos que oferecem abastecimento, a espera pode levar pelo menos 40 minutos. A crise já dura mais de um mês, afetando mais de 10 regiões da Rússia. O governo reconhece o problema e já prometeu que a situação vai ser normalizada nas próximas semanas. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que está disposto a ajudar Donald Trump a prender chefes do Tren de Aragua, um dos cartéis de drogas mais temidos da América Latina. Segundo a agência Bloomberg, Maduro teria feito a proposta como gesto de aproximação ao governo americano. O venezuelano disse que poderia ajudar a localizar criminosos do cartel que atua na Venezuela e se expandiu para outros países. E o governo britânico anunciou um plano polêmico, a criação de uma identidade digital obrigatória para quem quer trabalhar no Reino Unido. Vai ser difícil trabalhar ilegalmente no país. Agora será preciso uma identidade digital. Simples assim, disse o primeiro-ministro Keir Starmer. It's as simple as that. Hoje, os trabalhadores usam o número do Seguro Nacional para entrar em um novo emprego. Mas muita gente empresta ou usa o número de outra pessoa. A ideia da nova identificação com foto é dificultar esse tipo de fraude.
O documento vai ser obrigatório para qualquer um que queira trabalhar no Reino Unido, até mesmo os próprios britânicos. Segundo o governo, além de tornar mais difícil o trabalho ilegal, a identidade digital poderá ser usada para acessar serviços públicos. Pesquisas mostram que a imigração é uma das principais preocupações dos eleitores britânicos. Mais de 50 mil migrantes ilegais já entraram no país em pequenas embarcações desde que o Partido Trabalhista assumiu o poder em julho do ano passado. De volta ao Brasil, o ministro Alexandre de Moraes do STF negou o pedido do pastor Silas Malafaia para cessar o inquérito que envolve o deputado federal Eduardo Bolsonaro. O parlamentar foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por coação, suspeito de articular medidas junto ao governo dos Estados Unidos para impor sanções ao Brasil. Ao negar o pedido, Moraes argumentou que os dados do processo são públicos e que o conteúdo já está disponível integralmente. Eduardo Bolsonaro disse que a denúncia é fruto de perseguição política. Foi preso no Rio de Janeiro um hacker suspeito de invadir contas de servidores públicos para alterar decisões judiciais. Luiz Fernando Soares Alves é apontado como um dos principais operadores do esquema. De acordo com a polícia, ele acessava o sistema com dados de magistrados para alterar decisões judiciais, como alvarás de soltura e desbloqueio de bens. O hacker também teria invadido o sistema do governo federal, o gov.br. Domingo, o Brasileirão volta à tela da Record com o clássico entre Corinthians e Flamengo. O Timão teve a semana toda para se preparar, diferente do time carioca. Quem traz as informações das duas equipes é a Duda Gonçalves. Boa noite, Duda. Boa noite, Cris. O Flamengo desembarcou no começo da noite aqui em Guarulhos, na Grande São Paulo, depois da classificação para as semifinais da Libertadores nesta quinta na Argentina. A última atividade do rubro-negro antes do clássico será neste sábado no CT do São Paulo. Já o Corinthians treinou na tarde desta sexta-feira. Representantes de torcidas organizadas estiveram no centro de treinamento do Timão para cobrar resultados. O atacante Memphis Depay não deve jogar, porque ainda se recupera de lesão. O Flamengo é líder do Brasileirão com 51 pontos e o Corinthians é o 10º colocado com 29 pontos. O jogo terá transmissão da Record, R7 e Record Plus a partir das 8 da noite. Cris. Obrigada, Duda. Esse foi o Jornal da Record. Ouça essa e outras edições dos boletins JR 24 horas, também nas plataformas de áudio. Outras informações no Fala Brasil, edição de sábado, às 7h30 da manhã. Você fica agora com Fala que eu te escuto. Boa noite, aproveite o final de semana.